O NTV News está chegando com os destaques de hoje. Temporal confirma a previsão da meteorologia e provoca alagamentos em Patos de Minas. 2 acidentes seguidos são registrados no mesmo trecho da BR-354. 2 pessoas ficaram feridas. E mais. Casal é preso com drogas e arma de uso restrito em Patos de Minas. O aumento na localização de pessoas desaparecidas. Projeto de inclusão do Sicoob Credicopa realiza oficina de Páscoa com alunos da APAE de Patos de Minas. Tem receita fácil e deliciosa para você aprender a fazer bombons. Porque acontece como tratar a compulsão por compras. Tem alerta para o aumento das doenças respiratórias. Mulher relata o drama de filho autista encontrado nu e ferido durante surto. Idoso doente aguarda 2 anos por cirurgia na rede pública de saúde. Mãe pede agilidade para resolver a falta de professor apoio em CEMEI de Patos de Minas. O NTV News desta quarta-feira está começando. Pelo menos 2 pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas na noite de ontem em Patos de Minas. Uma arma de uso restrito, pés de maconha e drogas foram apreendidas durante a ocorrência. Um casal foi preso pela Polícia Militar pelo crime de tráfico de drogas. Isso após a Polícia Militar visualizar a atitude suspeita desse casal no bairro Alto da Colina. Após isso, o casal, assustado com a situação, acabou já fugindo do local. Por isso, uma perseguição policial começou e terminou ali na região do bairro Nova Floresta. Quando eles acabaram, após desviar por diversos caminhos, acabou caindo aí numa rua sem saída. Durante patrulhamentos, as equipes receberam informações que numa determinada casa no bairro Alto Colina estaria ocorrendo tráfico de drogas. Diante dessas informações, as equipes deslocaram para o local e visualizaram o exato momento que o indivíduo desceu de um veículo de cor preta, entrou nesse imóvel que era alvo da denúncia e retornou rapidamente, ingressando no veículo e saindo do local. De imediato, as equipes iniciaram o acompanhamento com a intenção de fazer a abordagem do veículo, porém ele fugiu, evadiu dessa abordagem por diversas vias, até o momento que ele acessou uma rua sem saída no bairro Vila Garcia. Logo em seguida, após abordar o casal na rua sem saída, a Polícia Militar conseguiu abordar aí o suspeito de 25 anos. Ele que estava no carro junto com a sua companheira e tentou fugir mesmo após a Polícia Militar conseguir chegar até eles de carro. Ele tentou fugir, a Polícia Militar conseguiu alcançar ele. A Polícia Militar questionou a mulher de 23 anos o porquê dela estar junto com esse rapaz. E ela disse que ela era apenas uma ficante desse suspeito e que ele havia pedido que ela fizesse esse serviço, de que buscasse ele no alto da colina e levasse até o bairro Nova Floresta. O indivíduo que estava com a mochila de cor preta, ele tentou fugir da abordagem, ele desembarcou do veículo e saiu correndo, foi acompanhado e alcançado pelos policiais. Durante a abordagem, as buscas pessoais, foi localizado nessa mochila um revólver calibre 357 de uso restrito e grande quantidade de drogas. E assim, havia drogas de diversas modalidades, vamos dizer, por assim dizer. De imediato, os policiais entrevistaram a condutora do veículo, que alegou ser ficante do indivíduo que estaria com a mochila, e informou apenas que ele tinha pedido um favor, que ela deslocasse até uma casa que ele estava no Nova Floresta, até a casa dele, e depois retornasse para essa residência. Porém, ela informou, declarou que ao perceber que seria abordada, ela tentou de fato evadir da abordagem policial. A Polícia Militar conseguiu tirar de circulação uma arma calibre 357 que é de uso das Forças Armadas. Inclusive, essa arma foi toda retirada junto com todas as drogas a qual foi apreendida e culminou com esse casal preso, a mulher de 23 anos e o homem de 25 anos pelo crime de tráfico de drogas, a questão também da posse de arma e o carro ao qual eles utilizaram para praticar esse crime aí do tráfico de drogas e fugir da Polícia Militar foi recolhido e encaminhado ao pátio credenciado do Detran. A arma é uma arma de uso restrito. Essa arma ela é de uso restrito das Forças Armadas, instituições policiais e pessoas que tenham credenciamento e habilidade para utilizar. Ela encontrava-se com o número de série raspado, então
provavelmente ela é proveniente de algum tipo de crime. Pela grande quantidade de droga, pela maneira que ela estava condicionada, invólucro, já propício ao comércio, ao tráfico de drogas, as equipes deslocaram até a residência desse indivíduo, no bairro Alto Colina, e junto aos cães de faro da Polícia Militar, localizaram lá mais um tablete de maconha e 4 plantas no fundo da residência. Os 2 abordados foram presos em flagrante pelo crime de tráfico. As drogas foram apreendidas, as substâncias entorpecentes foram apreendidas e todo o material foi encaminhado para a delegacia de plantão. Na manhã de hoje, um acidente de trânsito foi registrado no trecho entre o aeroporto de Patos de Minas e a Pamonharia, na BR-352. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão basculante que seguia sentido Lagoa Formosa ficou descontrolado, bateu na mureta metálica do lado direito da rodovia, atravessou depois a rodovia pela esquerda, destruiu a outra proteção lateral e só parou após cair em um buraco de erosão em meio à vegetação. Essa ambulância do SAMU que aparece nas imagens, ela parou para prestar socorro e foi atingida na traseira por uma caminhonete S10. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ninguém se feriu, foram registrados apenas pequenos danos causados aí aos veículos. Um outro acidente foi registrado no mesmo trecho da BR-352, desta vez envolvendo 3 veículos. O caminhão seguia de Lagoa Formosa para Patos de Minas, quando sofreu uma derrapagem em meio à pista molhada. A gente tem as imagens, inclusive. O veículo de carga bateu contra o guarda-reio e em seguida atingiu de frente um Meriva. E devido ao impacto, uma caminhonete Silverado que seguia logo atrás também foi atingida. O condutor e o passageiro do Meriva sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Regional em Patos de Minas por uma equipe do SAMU que atendeu esta ocorrência aí. Dados divulgados pelo governo de Minas apontam que o estado registrou aumento significativo na localização de pessoas desaparecidas. Segundo dados do governo de Minas, o primeiro trimestre de 2025 registrou um crescimento expressivo no número de pessoas encontradas em Minas Gerais. Em comparação com o mesmo período de 2024, o aumento foi de 25,2%. Desde o início do ano de 2024, a Divisão de Referência à Pessoa Desaparecida intensificou e aprimorou o atendimento 0800, responsável por receber denúncias de localização de pessoas. Além disso, intensificou também as investigações. Isso contribuiu para o aumento de localização de pessoas. Segundo a delegada Ingrid Estevam, as ações intensificadas pela Polícia Civil no ano passado já começam a apresentar resultados positivos. Ela aproveita para fazer um alerta à população. Assim que uma pessoa for localizada, o familiar ou desaparecido maior de idade deve comparecer a uma unidade da Polícia Civil ou à base da Polícia Militar e solicitar o registro de localização. Caso o registro de localização não seja realizado, o alerta de desaparecimento permanecerá no sistema, causando alguns impedimentos administrativos para a pessoa desaparecida, como, por exemplo, impedimento para tirar a segunda via de documentos ou acesso a outros serviços. Um canal exclusivo é disponibilizado para o repasse de informações sobre pessoas desaparecidas. O número 0800 28 28 197 está disponível para receber denúncias e colaborar com as investigações. Se o registro de desaparecimento é importante, o de localização é fundamental. Registre. As dicas, né? Depois do intervalo aqui no News, tem receita rápida, fácil e também deliciosa para você aprender a fazer bombons. E você vai ver que o projeto de inclusão do Sicoob Credicopa realiza oficina de Páscoa com alunos da APAE de Patos de Minas. Na manhã de hoje, o Sicoob Credicopa realizou uma oficina de Páscoa na APAE de Patos de Minas, dentro do projeto Um Cromossomo a Mais de Amor, que busca promover a inclusão. O clima de festa tomou conta da APAE com a chegada dos voluntários, que levaram não apenas ingredientes e materiais, mas principalmente afeto e dedicação. Durante a oficina, crianças e adolescentes atendidos pela entidade aprenderam a fazer ovos de Páscoas artesanais, explorando diferentes recheios e técnicas de preparo. O momento foi marcado por sorrisos, mãos lambuzadas de chocolate
e muita interação. Nós estamos trazendo a oficina de Páscoa, fazendo com que essas crianças aprendam a montar o próprio ovo de Páscoa. E aliado a isso, temos nosso projeto também, que é o Voluntário Transformador, que faz parte da Felicidade Interna Cooperativa, que é um projeto interno da Credicopa, aonde nós aprendemos que quando a gente consegue transformar aquela pessoa, transformar alguém, nem que seja transformar para um momento de alegria, como o dia aqui de hoje, a gente consegue também ter uma felicidade muito maior, talvez, do que aquela pessoa está sendo transformada. Mais do que uma ação lúdica, a atividade proporcionou aprendizado, inclusão e autonomia aos participantes. Ao colocar a mão na massa, os alunos puderam vivenciar o espírito pascal de forma afetiva e participativa, valorizando suas habilidades e fortalecendo vínculos com a comunidade. Tudo isso é tão belo, então nós estamos aqui do Cicobi Credicopa participando desse evento de Páscoa, fazendo aqui com maior animação, fazendo esse ovo, compartilhando com eles, também sendo protagonista da história, juntando a montar o ovo. E a gente sai daqui, como você disse, renovado, com esperança que dias melhores virão. A iniciativa do Cicobi Credicopa reforça a importância da solidariedade e do envolvimento social, promovendo transformações reais na vida das pessoas. A APAE de Patos de Minas, reconhecida pelo trabalho de excelência no atendimento a pessoas com deficiências intelectual e múltipla, celebrou com gratidão a visita, destacando o impacto positivo que ações como essa geram no dia a dia da instituição. É um sentimento de um misto de alegria, gratidão e de emoção também, porque como deu para perceber, muitos ali estavam maravilhados com o que estava tendo em sua frente e posteriormente degustar, né? Com corações aquecidos e muito chocolate nas mãos, amanhã foi uma verdadeira celebração da Páscoa, cheia de significado, amor e inclusão. Projeto bacana, né? Que iniciativa boa. Por falar em Páscoa, agora você vai aprender uma receita simples e deliciosa que pode ser feita em casa. E atenção, é hora de pegar papel e caneta para aprender uma receita simples e fácil para essa Páscoa. E eu estou aqui do lado da confeiteira Lili, que vai contar pra gente o que nós vamos preparar hoje, Lili. Nós vamos preparar um bombom surprise de óleo. Para preparar 4 bombons, você vai precisar de 300 gramas de chocolate tipo cobertura, conforme sua preferência. Para o recheio, 4 unidades de bolacha, 4 colheres de creme de avelã. E para o creme de leite em pó, é necessário uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 4 colheres de sopa de leite em pó. Com o meu chocolate já derretido no micro-ondas, vou porcionar nas forminhas. Essa forminha é muito prática, ela é de silicone, né? Tem 3 partes. Tem aqui a indicação de até onde vai meu chocolate. Vou fechar, virar e vou levar para a geladeira. Aí, enquanto o nosso chocolate está na geladeira, vou ensinar o modo de preparo do nosso creme de ninho, que já está aqui prontinho. A gente vai usar uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado e 80 gramas de leite ninho ou 4 colheres de sopa. Vamos levar todos os ingredientes à panela, fogo médio e deixar no ponto cremoso. Aí pode tirar, leva para um recipiente de vidro, cobre com plástico filme e espera esfriar. Vou colocar a base, né, para nossa bolacha não murchar. Aí a quantidade aqui para rechear vai ser a gosto. E os sabores podem ser diversos, é só usar a criatividade. Agora eu venho com o meu chocolate derretido, ó.
no micro-ondas e cubro a tampinha do nosso bombom. Vamos levar para a geladeira uns 10 minutinhos, só o prazo de cristalizar, de endurecer aqui, tá? E a gente já volta. Gente, então uma receita simples, prática e muito fácil. Agradeço a Lili por ter contribuído com a gente e ter ensinado para o pessoal de casa essa receita tão simples, né, Lili? Eu que agradeço e todo mundo fazendo. Tá certo, então vamos experimentar para ver se ficou bom, gente? Vamos lá? Tô matando de inveja. Tá mesmo. Maravilhoso, Lili. Tá bom. Parabéns. Obrigada. Detalhe, o mestre Lee, que está aqui no estúdio, Danilo, que está lá no Master, estão aqui, né, aguando com todas essas imagens aí dessas delícias de Páscoa e só o nosso colega conseguiu provar, né? Provou. Aí, para ser muito mais sincero, ainda ele trouxe para a gente um pedacinho, então a gente pode também pegar perto aí dessa delícia e aproveitar. E é claro, é muito fácil para você fazer em casa, pode por um preço menor, né, reduzido, da maneira como ela explicou, você fazer suas próprias delícias em sua casa aí, nessa semana que antecede a Páscoa. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco você vai ver por que acontece e como tratar a compulsão por compras. Tem a previsão do tempo para quinta-feira e ainda temporal provoca alagamentos em Patos de Minas. Você sabia que o consumo compulsivo é um transtorno que precisa ser tratado com seriedade? Esta é uma condição muitas vezes silenciosa, mas que afeta milhares de pessoas em todo o país. Comprar pode ser uma forma de aliviar o estresse ou comemorar uma conquista, mas quando o ato de consumir vira um hábito incontrolável, acompanhado de culpa, dívidas e sofrimento, pode estar por trás um problema sério, a compra compulsiva. O que caracteriza é quando esse transtorno traz prejuízos para a pessoa, né? Então pode ser prejuízos financeiros, prejuízos sociais, né? Quando a família, os amigos, né? O cônjuge de quem está comprando excessivamente passa a ver aquilo como um grande problema e a relação também fica prejudicada, né? Então, comprar alguma coisa a mais, né, sem poder tanto, acho que é muito comum, mas é quando isso se torna repetitivo e quando a pessoa ela não consegue ter um mínimo de controle, de falar assim, não, agora não. Ela não consegue decidir e colocar um ponto, um limite entre o que deve e o que não deve, não é algo esporádico. É algo que se repete muito. O transtorno de compra compulsiva, também conhecido como oniomania, é caracterizado pelo impulso repetitivo de adquirir produtos, mesmo sem necessidade. Em muitos casos, é uma forma de compensar sentimentos como ansiedade, tristeza ou frustração. Acho que quando bate a tristeza, acho que o que satisfaz é uma compra, né? Aí é o que deixa ali o clima mais confortável, você saber que você está comprando as coisas que você gosta. Roupa, acessório, qualquer coisa desnecessária, assim, que a gente vê, a gente gasta. Eu me considero uma pessoa bem consumista. Eu gosto muito de comprar, principalmente pela internet. Eu gasto muito, principalmente quando eu tô triste. Parece que supre, assim, a nossa tristeza. Toda compulsão esconde, na verdade, uma falta, né? Então, pode ser uma falta, né, de felicidade, né? Uma falta de atenção de outras pessoas, né? Uma falta de uma autoestima baixa. Então, tudo isso está correlacionado, né, à compra compulsiva. Os sinais de alerta incluem um acúmulo de itens desnecessários, a dificuldade de controlar os impulsos de compra e o comprometimento da vida financeira. Essas pessoas, elas não estão felizes necessariamente com isso, né? Principalmente aquelas que chegam para o tratamento. Elas reconhecem aí um problema, né? Elas se veem incapazes de conseguir assumir o próprio controle, né? Porque adultas, enfim, teriam, entre aspas, essa capacidade de decidir o que deve ou não ser feito, e às vezes elas até sabem que não deve ser feito, né? Que é não consumir excessivamente, mas elas não conseguem, né, controlar isso.
elas têm uma baixíssima dificuldade de se colocar limites, né? E aí estoura o limite do cartão, né? Acho que é muito simbólico, né? Vai por essa coisa do limite mesmo, né? Sempre exceder, e isso muitas vezes causar sofrimento emocional mesmo. O primeiro passo é reconhecer o problema e buscar apoio. Falar com um psicólogo pode ajudar a entender as causas desse comportamento e encontrar formas saudáveis de lidar com as emoções. Mais do que uma questão de consumo, é uma questão de saúde mental. Exatamente. Quando a pessoa já reconhece, já é um grande passo. Quando esse paciente ele é levado pela família, existe uma dificuldade, né? Porque ele ainda não entende, né? Como aquilo não está sendo legal mesmo. Mas o apoio familiar, né? O apoio dos amigos é crucial, porque não é indo contra, né? Assim, excessivamente essa pessoa ou julgando ela que o problema vai se resolver. Na verdade, às vezes pode piorar, né? Existem aquelas pessoas que quanto mais o outro fala não, mais elas vão querer, né? Então é difícil, eu entendo também que é muito difícil para a família. Por ajuda, né? Confirmando a previsão da meteorologia, choveu forte no início da tarde desta quarta-feira em Patos de Minas. A enxurrada provocou transtornos em diversos pontos da cidade. No bairro Cristo Redentor, nas proximidades do terminal rodoviário, entre as ruas Alagoas e Mato Grosso, o nível subiu rápido e chegou a tomar conta de algumas calçadas, dificultando o tráfego de veículos e deixando moradores ilhados. Equipes do Corpo de Bombeiros da primeira ala operacional ficaram de prontidão e realizaram ações em pontos base, monitorando os locais onde costumeiramente ocorrem alagamentos, como é o caso da Avenida JK e da Rua Barão do Rio Branco. Olha só, o IMET publicou aviso de chuvas intensas que devem ocorrer entre esta quarta e quinta-feira, hoje e amanhã, né, em Patos de Minas e região. Vamos conferir então a previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. Previsão de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura sofre leve declínio e a umidade relativa do ar deve registrar 75%. Em Patos de Minas, mínima de 20, máxima de 27 graus. Em Lagamar, variam de 21 a 28. Em Carmo do Paranaíba, de 20 a 25 graus. Em Lagoa Grande, a máxima prevista é de 28 graus. Em Monte Carmelo, variação de 20 a 27 graus. E em Varjão de Minas, mínima de 20 e máxima de 25 graus nesta quinta-feira. Em instantes aqui no News tem alerta para o aumento das doenças respiratórias e você vai ver que mãe relata o drama de filho autista encontrado nu e ferido durante surto. O último boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz, mostrou que 15 estados brasileiros estão em estado de alerta para a incidência da síndrome respiratória aguda grave. Nesta época do outono, os vírus respiratórios, como o da influenza, costumam circular mais. O último boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, mostra que 15 das 27 unidades da federação apresentam incidência da síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta, risco ou alto risco. Em Minas, de acordo com o boletim, a atenção deve ser maior ainda com as crianças pequenas. Minas Gerais também tem apresentado um crescimento de casos de SRAG nas crianças pequenas, até 2 anos de idade, e também nas crianças mais velhas, né, de 2 até adolescentes de até 14 anos, por conta principalmente do rinovírus. E de acordo com os especialistas, as infecções por vias respiratórias resultam num grande número de internações hospitalares e podem levar à morte quando a capacidade dos pulmões é comprometida. A síndrome respiratória aguda grave nada mais é do que o quadro gripal que nós conhecemos, né? O quadro gripal, quando acompanhado de falta de ar. A pessoa tem gripe e tem falta de ar.
uma falta de ar contínua importante, indicando que o pulmão foi acometido também, evoluindo para uma espécie de pneumonia. Então, nesses casos, nós mudamos o nome de síndrome gripal para síndrome respiratória aguda grave. E segundo dados do SUS, em 2024 foram mais de 25 mil internações em hospitais só na rede pública no país em decorrência do vírus da influenza. Entre os grupos mais vulneráveis, as crianças de 1 a 4 anos representaram 13% e os idosos acima de 80 anos, 18% das hospitalizações. O que pode levar à síndrome respiratória aguda grave, alerta este infectologista. Por isso, para reverter esse quadro, a vacinação todo ano é mais do que necessária por causa das mutações constantes e as novas cepas do vírus que causa a gripe. Em Minas, a campanha de vacinação foi iniciada na semana passada. Até agora, mais de 2 milhões de doses da vacina influenza foram enviadas pelo governo federal para que a Secretaria de Estado da Saúde faça a distribuição em todos os municípios mineiros. Todo o esforço do governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, é de antecipar as ações que refletem o período sazonal dos vírus respiratórios. Lembrando que nesse ano a vacina está dentro do calendário nacional de vacinação. O que é isso? Deste mês de abril até o final do ano, a vacina está disponível na unidade de saúde mais próxima, disponível nos vacimóveis. O público-alvo da vacinação foi expandido. Anteriormente eram crianças, idosos, grávidas. Agora temos trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, forças de segurança, privados de liberdade. Ampliou-se o público, exatamente para ampliar as possibilidades de proteção para que as pessoas não tenham o vírus e necessariamente não tenham casos graves. Um jovem com transtorno do espectro autista em surto psicótico foi brutalmente agredido em Patos de Minas. Foi encontrado nu e bastante ferido. O vídeo que circula nas redes sociais mostra um jovem nu dentro de um ônibus. A cena chamou a atenção de quem passava pelo local. Segundo o relato da mãe, a nossa equipe de reportagem, ele estava em um surto psicótico e que havia desaparecido na noite da última terça-feira. Só porque ele saiu e não voltou para casa. Ele sempre voltava antes da meia-noite, mandava me ligar, contando onde estava. Como ele não apareceu, eu preocupei e comecei a procurar por ele 4 horas da manhã, porque o meu filho é autista. Ele tem CPTEA, ele tem registro do autismo na identidade dele. Aí eu preocupei, porque ele nunca fez isso. E aí, quando eu já tinha ido em todos os lugares que eu não tinha encontrado, eu peguei e fui na rádio para poder anunciar. E mostrei umas fotos para a moça da rádio. E aí, quando eu saí de lá para continuar a minha busca por ele, ela me ligou e falou, tem um rapaz, um vídeo, no ônibus que coincide com o filho da senhora. Ele está no regional. Aí eu fui para o regional. Quando eu cheguei lá, eu encontrei meu filho. E ele falou, mãe, me bateram, espancaram meu filho tanto, ele é autista, espancaram ele tanto. Como que a pessoa tem coragem de ver uma pessoa nua, num ônibus? Por que não pediu ajuda? Por que não pediu ajuda pro SAMU, pro bombeiro? Segundo nos informou a mãe do jovem, ele permanece em estado de confusão e segue sob os cuidados médicos. No momento, ele está um pouco confuso, pediu pra gente não ficar assim, perguntando coisa pra ele, sabe? Pediu pra deixar ele mais descansado. E eles mesmos falaram que tá confuso. Mas aí o psiquiatra, né, que conhece ele bem, foi lá fazer a visita pra ele e viu que ele tá um pouco confuso, né? Ele não falou a palavra confuso, mas viu que ele foi bem claro, ele tá em um surto psicótico. Isso foi o psiquiatra que conhece eles desde pequeno, falou que foi um surto psicótico. E agora a pessoa pegar uma pessoa nua num surto psicótico e espancar daquele jeito, nu, como que tem coragem? Então é isso. Quem que espancou meu filho? Meu filho é autista, não podia ter espancado. Meu filho estava num surto psicótico. Em nota, a Pássaro Branco informou que na noite da última terça-feira, por volta das 22h30, passageiros da linha 3 do transporte coletivo foram surpreendidos por um homem nu que invadiu o ônibus na Avenida Getúlio Vargas. Ele teria pulado a catraca e tinha um ferimento na cabeça. Diante da situação, os passageiros foram orientados a descer. O motorista acionou a Polícia Militar e o SAMU, pois, segundo testemunhas, o homem parecia estar em surto psicótico
psicótico. A empresa enviou outro ônibus para concluir o trajeto. A Polícia Militar informou que não encontrou registro da ocorrência. Alguém que viu ele, eu não sei quem foi, que viu ele nu, espancado no chão, eu agradeço essa pessoa de coração. Que chamou o SAMU para levar meu filho para o hospital, eu não sei quem foi, mas alguém chamou o SAMU, alguém viu meu filho espancado no chão, nu, e chamou a polícia. Não sei se chamou a polícia ou me chamou o SAMU. Então, quem deu socorro pro meu filho, quem chamou o SAMU para levar ele para o hospital, tem a minha gratidão pro resto da vida, tem minhas orações pro resto da vida. O meu filho é autista, você salvou um anjo. Eu não sei quem foi que chamou o SAMU, mas salvou um anjo. O meu filho agora está no hospital regional, graças a Deus ele foi atendido pelo SAMU, que a pessoa chamou, eu não sei quem, mas tem minha gratidão. Ainda segundo a mãe, o jovem continua internado e seu estado é estável. Daqui a pouco, o idoso doente aguarda 2 anos por cirurgia na rede pública de saúde. E mãe de estudante pede agilidade para resolver a falta de professor apoio em CMEI de Patos de Minas. Um morador de Patos de Minas espera 2 anos por uma cirurgia ortopédica no sistema público de saúde. Enquanto aguarda, ele sofre com dores constantes e a demora tem piorado a sua qualidade de vida. Seu Geraldo, de 70 anos, relata que a longa espera pela cirurgia tem causado grande sofrimento. Encaminhado há cerca de 2 anos, ele ainda aguarda pela realização do procedimento. Eu não estou dando conta de calçar um sapato mais, não dou conta de calçar uma meia, para me deitar todo, de estar tendo dificuldade. Tem dificuldade para tudo. Eu deixei de sair de casa porque eu não dou conta mais, tenho que depender dos outros me levar, buscar. Eu tenho medo de sair na rua assim com essa bengala e cair, porque até a hora que descontrola mesmo, brincar, cair. O uso de uma prótese na perna direita teria contribuído para o desgaste do quadril, tornando necessária a cirurgia. Eu forço muito do lado esquerdo, já tem desde 82, tem 40 e tantos anos. Então foi desgastando, dá um desgaste muito grande do outro lado. Inclusive na terra de geografia, ali você vê a diferença, tá grande o desgaste. Muita dor. Já acordo com dor, eu tô passando a base de analgésico e anti-inflamatório. Eu tenho 2 anos, estou na espera, agora vai falar que zerou depois de 2 anos. Esqueceu de mim, 2 anos já era para lembrado, impossível, né? Ele faz um apelo para que o procedimento seja realizado quanto antes. Eu queria que saísse, né? Porque eu preciso dessa cirurgia. Eu dependo da cirurgia para mim. Eu não estou dando conta de nada mais, para ser sincero com você. Não estou dando conta de fazer nada mais, dependendo de tudo dos outros ultimamente. Olha só, segundo informações do Estado, por meio de nota, a fila zerada de procedimentos de quadril é na urgência e emergência. E a fila de procedimentos eletivos ainda existe e continua com fluxo. Existe previsão para a realização de cirurgia eletiva ortopédica e está pactuada nos municípios de Patos de Minas, Uberlândia, Uberaba e Belo Horizonte. A nota diz ainda que, devido ao paciente não se encontrar internado, o procedimento requerido torna-se eletivo, portanto não configura atendimento de urgência, né? E assim ele entrará na fila para a realização da cirurgia de acordo com o fluxo regulatório. É necessário que o município de Patos de Minas, que é o de origem do paciente, avalie a solicitação e solicite o tratamento fora do domicílio. A Prefeitura de Patos de Minas, por meio de nota ao jornalismo da NTV, informou que as cirurgias ortopédicas eletivas pelo SUS vinham sendo realizadas somente em Belo Horizonte, com poucas vagas para o município, o que resultava em um número de procedimentos muito aquém da demanda existente. Recentemente, a Prefeitura viabilizou essas cirurgias na Santa Casa de Misericórdia. Atualmente estão sendo chamados usuários com encaminhamento datado no ano de 2022 e muitos já estão na etapa do risco cirúrgico. Pacientes encaminhados em 2023, como o senhor Geraldo Itair da Silva, que a gente acabou de mostrar, passam, segundo a Prefeitura, a ser convocados quando finalizada a fila do ano anterior. Com o início das cirurgias ortopédicas no próprio município, o objetivo é que a espera possa ser menor, né, do que acontece atualmente. Agora tem a reclamação de uma mãe sobre a falta de professor apoio para seu filho autista e outras crianças da mesma turma em um CMEI de Patos de Minas. A Lei 12.764 de 2012 garante que alunos com transtorno do espectro autista tenham direito a um professor apoio em sala de aula.
Mas, de acordo com a mãe do Benício, de 4 anos, aluno do CMEI José Augusto, aqui do bairro Sorriso, esse direito não tem sido respeitado. Meu filho, ele é diagnosticado, laudado, com TEA, TOD, TDAH, tem 4 anos, e a gente está sofrendo muito com ele em relação à tentativa de ficar dentro da sala de aula, fazer as atividades. Ele ainda tem dificuldade para fazer as necessidades dele, então ele precisa de alguém para estar auxiliando ele. E a gente está com 16 alunos na sala, na turma, sendo 4 autistas. E ele é o que está dando assim, um pouco mais de trabalho, porque o TOD sobressai muito nele. Então, eu já venho na tentativa de arrumar professor apoio, já não é de hoje. Já tem muito tempo, todo ano é a mesma coisa. O ano passado eu até tentei falar com a diretora se eu já tinha que começar a ir atrás para ele já começar o ano com a professora apoio, mas me passaram que eles já sabiam, né? Que já tinha mandado para a secretaria e que eles já sabiam que tinha que mandar a professora apoio. Segundo a legislação, os sistemas de ensino devem efetuar a matrícula dos estudantes com transtorno do espectro autista nas classes comuns de ensino regular, assegurando o acesso à escolarização, bem como ofertar os serviços da educação especial, dentre os quais o atendimento educacional especializado complementar e o apoio de professor. Eu preciso que os órgãos públicos, né, a prefeitura, o prefeito me dá uma posição, porque eu não sei mais aonde eu vou, a quem recorrer, né? Porque a gente já tentou de tudo, eu vou na CEMED, o CEMEI também tenta ligar, tenta procurar toda semana. E aí eu tô tendo muita frustração, porque eu já fui lá, me falaram que já tinha contratado, mas nada. Aí tem 1 mês e meio que eu fui. E semana passada liguei lá, falei que se já tinha resolvido, cadê o professor e tal. E aí me falaram que não tinha saído nenhuma contratação para aqui, para o José Augusto, porque aqui é muito longe. E os estagiários, eles escolhem para qual CMEI fica mais fácil para eles. A educação é direito de todos e a educação inclusiva também é um direito de atenção especializada para todos os alunos com deficiência. Direitos esses que não deveriam ser cobrados e sim resguardados conforme a lei. Isso é do direito dele. Eu tô só querendo que é dele por direito. E eles estão com uma professora somente. Tem a professora reforço, mas ela parece que vai uma vez só na semana. Então, acaba que os outros dias a professora fica sozinha com eles. Então, infelizmente, ela não dá conta. Infelizmente, não é da professora, não é culpa do CMEI. Eu sei que não é culpa da professora, não é culpa da coordenadora, da diretora. Eu sei que não é. Mas está acima delas, né? E está acima delas, então eu preciso que alguém me note, que note a gente aqui no CMEI. De acordo com a mãe, há informações de profissionais especializadas que já passaram por processo seletivo, mas até o momento não foram chamadas para a sala de aula. Se teve o concurso e se teve a lista, se tem uma lista, por que não chamar? Né? A gente teve problemas de mandar estagiários que estão fazendo ciências contábeis para poder estar estagiando, cuidando de uma criança autista. Sem dizer que eu também já escutei, inclusive lá no CEMED, que os estagiários eles têm o direito de escolher com tipo de criança que eles vão mexer. Então, a partir do momento que eles falam assim, é uma criança especial, é uma criança autista, é claro que o estagiário não vai querer mexer, porque nunca nem viu esse tipo de problema. O apelo da mãe vai além da falta de atenção da Secretaria de Educação, pois, de acordo com ela, a Secretaria de Saúde também tem deixado a desejar no que diz respeito aos direitos nos atendimentos das crianças autistas. A Secretaria de Saúde, a gente está pedindo para dar uma atenção para a gente em relação às consultas periódicas do neuropediatra, porque está demorando bastante as consultas. O Benício, por exemplo, tem mais de um ano que ele não volta na consulta. E sempre que a gente liga na Secretaria de Saúde para saber o número da fila, a fila está extensiva, muito extensa. Por exemplo, agora ele está
Ele é o 114 na fila. É meio de preocupar, né? Porque a gente só depende dele, só depende do SUS. Eu não tenho condições de pagar um neuro de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Consulta é muito caro e ele precisa desse suporte, né? Nós encaminhamos questionamentos à Prefeitura sobre esses relatos, né, essas reclamações dessa mãe. E assim que a Prefeitura nos responder, nós vamos trazer aqui esta informação. O NTV News está terminando, volta amanhã. Ótima noite para você e até lá.